Boa noite. A Mãe Oxum lhe abençoe, Dona Ângela. Boa noite, Claudiana. Boa noite, Gabriela. A Mãe Oxum lhe abençoe, Cristiane. A Mãe Oxum lhe abençoe, Márcio Dantas. Boa noite, Gerluce. Boa noite, Viviane. A Mãe Oxum abençoe. Boa noitinha, Renilza. Boa noite, Vitor. A Mãe Oxum abençoe. Duda Drink, boa noite. Boa noite, Carlos Lopes. A Mãe Oxum lhe abençoe. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Luciana Ferraz. Sim, dia feliz hoje. Boa noite, Cristiana Alves. A Mãe Oxum lhe abençoe, Carlos Lopes. Boa noite, Magda Paz. A Mãe Oxum abençoe. Boa noite, Thelma. A Mãe Oxum abençoe Thelma, abençoe Enzo, abençoe seu Melo, abençoe a todos. Boa noite, Marlene Santos. Boa noite, Thaís. Boa noite, Paulo. A Mãe Oxum lhe abençoe. Boa noite, Lu Ramos. A Mãe Oxum lhe abençoe, Carla. Boa noite, Eliette. Boa noite, Luísa. A Mãe Oxum lhe abençoe. Boa noite, Cristina. A Mãe Oxum lhe abençoe, Romero. Boa noite, Guaraci. Boa noite, Júlia. Boa noite, Júlio César. A Mãe Oxum lhe abençoe, Adenilda. Boa noite, Maciel. Boa noite, Maria José Messias. Boa noite, Albina. A Mãe Oxum lhe abençoe. Boa noite, Ariel. A Mãe Oxum lhe abençoe, Graça. A Mãe Oxum lhe abençoe, Débora. Boa noite, Magda Vieira. A Mãe Oxum abençoe, Rosa. Bênçãos trocadas, Fábio Couto. Júlia Nunes. Ah, tá às ordens. O brinco, está às ordens. Boa noite, Camila. Meu Oxum abençoe. Vamos chegando para a nossa live, conversando sobre uma dúvida de muitos. Quando a gente fala de 7 linhas, boa noite, Terezinha. Aí muitas pessoas pensam que a Umbanda só lida com 7 orixás. Hoje nós vamos conversar sobre isso. A Mãe Oxum lhe abençoe, Antônia. Abençoe, Tamara. Boa noite, Zeni. Boa noite, boa noite. Vamos compartilhar essa live, meus queridos, porque vai ajudar muita gente do santo, viu? A Mãe Oxum lhe abençoe, Mai. Boa noite, Sueli. Boa noite, Lena. Vamos chegando. Saravá, salve. Salve a todos, salve a força de todos. Vamos nos encontrando. Salve o Pai Zambi, hoje e sempre. Boa noite, Jerusa. Que a Mãe Oxum abençoe. Abençoe também Calu. Boa noite, Adriana Oliveira. Boa noite a todos. Saravá Umbanda. Salve o Pai Oxalá. Epababá. Salve o Pai Oxaguian. Exu Ebabá. Salve Tempo, Zara Tempo. Zara. Aqui no meu relógio eu já tenho 19h30.
Então nós vamos ser pontuais como sempre, né? E eu fico até feliz porque quando a gente atrasa alguma coisinha, boa noite, Iana, a meu Oxum lhe abençoe. As pessoas, né, sentem porque a pontualidade, nós respeitamos muito a pontualidade. Boa noite, Gisele. Porque a espiritualidade, ela tem afazeres, né? Não é? Então nós temos um horário com a espiritualidade e nós temos que cumprir esses horários. Estamos aqui com Carlos Lopes, vocês já sabem todos que nos acompanham que ele está sendo candidato a vereador no estado de Salvador. Muitos de nós, povo do Santo, temos a intenção, né, de ter alguém que seja de culto de orixá, que acredite na força do orixá, que acredite na força da religião de Umbanda, de Candomblé, né, que nos represente. Então esse é um começo. Então, Carlos Lopes, eu peço a vocês que sigam no Insta, que dê atenção a todos que aqui estão, que todos nós somos do Santo, somos filhos de Pemba, vamos dar o voto a ele, né? Vamos confiar que nós estejamos começando a trilhar um caminho de progresso para nós no meio político, porque nós precisamos, né? Então que o Pai Oxalá abençoe a todos nós, abençoe a Carlos Lopes no caminho dele de política e que nós possamos dentro da política também estar buscando um diferencial de caminho, porque nós precisamos. Boa noite, Lena, boa noite, Wanda Soares, sejam todos bem-vindos. Então vamos começando aqui na nossa conversa. Meu Oxum lhe abençoe, Eliana. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Boa noite, Marlene. A meu Oxum lhe abençoe, Jorge. Abençoe, Marlene. Vamos aqui começar agradecendo ao grande Pai Zambi, que por nós estarmos aqui reunidos. E pedir ao Pai Oxalá que nos cubra com teu alá, todos nós que aqui estamos. Abençoa-nos, Pai Oxalá. Que o teu alá esteja vindo sobre os nossos mutuês, sobre os nossos oris, nos trazendo a tua bênção, nos trazendo o teu axé, nos trazendo a tua direção. Traz, Pai Oxalá, para nós a força da nossa fé. Traz, Pai Oxalá, o senso de buscarmos a sabedoria, o senso de que nós precisamos irradiar de nós as forças dos nossos orixás em um caminho de luz, em um caminho de paz, em um caminho de concórdia e de fraternidade. Exeuebabá, nosso querido Pai Oxaguian, que nos ensine a travarmos a boa batalha, a boa luta. Não é? O Pai Oxaguian, ele é o Senhor, é o Oxalá, que ele traz a espada, que ele traz o escudo, que ele traz o pilão, nos dizendo que muitas vezes a passividade e o acomodar-se não nos leva à vitória, não é? Nem tudo nós conseguimos dizendo sim, Senhor, dizendo amém. Muitas das nossas conquistas têm que ser buscadas, sem violência, sem ofender, sem aviltrar, sem passar por cima dos limites de ninguém, mas tudo que é para impetrar a lei, a luz e a verdade, precisa muitas vezes de haver um embate, sim. Então que o nosso Pai Oxaguian neste dia nos traga o senso da boa luta, para que nós tenhamos paz e para que possamos implantar o reino do Pai Zambi aqui no nosso planeta. Saravá Umbanda, salve todas as bandas, salvem todos os orixás, inquices e voduns, bênçãos trocadas, que os nossos pais e mães de cabeça nos abençoem. A mãe Oxum lhe abençoe, Jorge. Ouviu agora? Eu já tinha dito, aí tu repetiu, eu estou repetindo a bênção. Bênção nunca é demais, não é? Então vamos aqui, meus queridos, começando a nossa live hoje sobre 7 linhas, 7 tronos, 16 orixás. Para que nós comecemos, para que fique entendido a nossa conversa,
vamos explicar assim. Quando o Pai Zambi começou a elaborar o mundo, quando dele veio a vontade, como tem na Bíblia, diferente da nossa narrativa, mas lá está na Bíblia, quando Deus ele quis formar o planeta, ele formou um corpo de espíritos para ajudá-lo nessa formação, na criação do planeta. Era um grande vazio, onde ali seria criado este planeta Terra, para abrigar espíritos, certo? Então, quando o Pai Zambi decidiu isso, no vazio, ele criou da vontade dele, uma energia vitalizadora, criadora, ordenadora dos espaços vazios. Onde? O que nós dizemos por espaços vazios? Um exemplo. Qualquer um de nós tem a ideia de comprar um terreno. Nós saímos e encontramos o terreno que nos aos nossos olhos é bom, para que ali se alicerce o que vem da nossa vontade. Aquele terreno é um vazio. Ali está o chão aberto para que ali se crie, se forme, se construa aquilo que está na sua vontade. Então, o grande Pai no universo, ele quis criar este planeta. E quem agiu para que este vazio fosse adequado? Quem foi moldando? Quem saiu na frente, não é, para ver este vazio, para energizar esse vazio, para preparar este vazio, para que o nosso planeta fosse formado? Foi Exu. Então, guardem bastante isso. Exu é o Senhor do vazio. Mãe, eu não estou entendendo. Qual é o primeiro orixá, qual é a primeira entidade que todos nós, filhos de Umbanda, aprendemos a oferendar antes de qualquer ritual dentro da religião de Umbanda? Exu. Por quê? Porque é ele que sai na frente. É ele que vai inspecionar todo aquele caminho no qual vai ser começado, implantado algo. Estão entendendo isso? Quando nós começamos uma gira, quando nós fazemos obrigação, qualquer ritual de Umbanda, a primeira força a ser evocada é a força de Exu. Porque este é o orixá que teve, por determinação do nosso Pai Zambi, o poder vitalizador, não é? O poder de abrir. Exu é aquele que abre o caminho, é aquele que vitaliza, aquele que possibilita que ali, neste caminho, seja começado o que tenha que ser, ou terminado, eliminado, fechado o ciclo do que tenha que for também. Então, o Pai, ele criou Exu e ele começou a elaborar o planeta. E ele, não é, criou Exu para que ele agisse no vazio, no que ainda não tinha luz, no que era sombra. Por isso que nós temos Exu como um orixá de esquerda, que é a luz nas sombras. E ele começou, depois que mandou Exu fazer essa expressão, né, fazer essa aragem desse caminho, ele começou a criar espíritos para a formação desse planeta. Oi? A criação. Quando começou a formação de tudo, Exu já estava no caminho e foram criados 7 energias que nós conhecemos pelo nome de orixás. O pai me corrigiu porque eu estou falando planeta Terra, né? Mas não é o planeta Terra, é o universo, é o mundo, né? Não é o planeta Terra só, é o mundo. Eu falo aqui, gente, porque mas são todos os espaços são criados por Deus, por Pai Zambi, e em todos os lugares, crendo ou não, o orixá ele está agindo, certo? Então, cortemos a palavra formar o planeta Terra, mas formar o universo.
né? Então, foram criados 7 energias que nós conhecemos como nome de orixás. Esses orixás, eles estão junto com o Pai Zambi desde a formação do mundo. E o Pai Zambi, ele deu a esses espíritos qualidades dele. Não todas, mas aquelas as quais nós entendemos. E aí eu falo do planeta Terra. Porque não existem somente 7 orixás. 7 vibrações, 7 orixás são aquelas as quais nós temos condição de entender. Porque são as qualidades ou são os sentidos da vida que no nosso estágio de evolução espiritual nós temos condição de entender. E aí o Pai criou a energia, o orixá Oxalá, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oxóssi, Ogum e o Pai Omolu, que mais na frente alguém vai dizer, mas Omolu e Obaloaê são os mesmos orixás, eles têm a mesma função em momentos diferentes da nossa existência. Então nós temos 7 energias criadas pelo nosso querido Pai Zambi. E é aí que começa a dúvida das pessoas que são atuantes na doutrina de Umbanda, que fala assim, sim, mas onde fica Tempo, Euá, Obá, Oxumaré? Não são cultuados em Umbanda? São cultuados em Umbanda, sim. O que nós precisamos entender é que esses 7 orixás são tidos por nós como orixás primordiais, forças virginais. São energias que delas irradiam e se formam outras energias. Nós temos nesses 7 orixás elementos representados como terra, água, ar e fogo. Cada orixá de direita tem o seu correspondente de Exu e Pombogira na esquerda. Por quê? Porque todos os caminhos de direita precisam ter a tua esquerda para agir nos vazios e agir nos internos de cada um, certo? É a direita, não estamos falando aqui de ruim ou de bom, porque não é assim que se lê forças de orixás. Nós estamos falando de 2 polos, certo? De 2 polos de atuação. Então, nós temos nessas 7 energias, as 7 linhas. E vocês podem dizer assim, mas mãe, eu já li em algum lugar diferente. A senhora nos trouxe as 7 linhas como desse jeito aqui. As 7 linhas, desde quando começou a se fundamentar a Umbanda, ela vem sofrendo mudanças. E isso não é errado. Porque se nós observarmos, na Constituição já teve casas até que só fizeram 5 linhas. Mas se nós observarmos nas diferenças das disposições de orixás, nós vamos observar que a semelhança está nessa disposição estarem representadas as forças primordiais do orixá. Vocês podem, como falar assim, aqui na nossa casa, a gente fala a linha do Oriente e a gente costuma tratar essa linha do Oriente como linha de Oxum, não é? Que é a linha do amor. E em outros lugares vocês vão ouvir vibração de Ori, que a gente usa também porque a gente usa os sinais. Mas Ori e Oriente ou a linha de Oxum está falando da mesma agregada de energia, que tem como ponto de vibração o amor e águas. Não salgada, porque essa é na força da mãe Iemanjá, de água doce. O nome não muda a vibração da linha. Porque isso não pode mudar, porque isso já foi estabelecido pelo nosso Pai. Certo? Então, essas 7 linhas que representam a fé, a geração, o amor, a justiça, a lei, o conhecimento e a evolução, certo? A gente partindo de Oxalá, do Pai Oxalá, para cá, para o Pai Omolu Abaloaê, não é? Então, todos esses 7 orixás, eles têm seus tronos. E mãe, tá começando a embolar na minha cabeça. 7 energias.
tronos são pontos de radiação de energia. São vórtices de radiação de energia. São pontos magnéticos criados no Orum, ou seja, no universo, de onde esses orixás irradiam para nós, através de seus falangeiros, os seus poderes. Vamos simplificar um pouquinho mais. Adentramos em uma casa, onde naquela casa existem 7 senhores. 7 senhores, um coordena a organização da casa, outro coordena a organização do jardim da casa, outro coordena as finanças da casa, outro coordena o que for de plantação, de subsistência, outro que for de animais, outro que for de asseio, de limpeza daquele ambiente. E aí nós vamos ter 7 senhores e senhoras que organizam. Esses 7 senhores, eles têm os seus tronos, ou seja, o local onde eles estão assentados ali, organizando como vai ser direcionada a arrumação daquela casa. Então, aquela pessoa que tem a função de organizar a casa, ela tem o local dela, com os poderes dela, com os mandos dela. O outro que cuida da limpeza, vamos dizer, eu já falei da limpeza. O outro que cuida do campo, do jardim daquela casa, ele vai ter o local dele, o trono dele, o lugar dele, para ali ele organizar, ele direcionar como aquele jardim vai ser cuidado de forma excelente. Assim se dá com os orixás. Não são engalfiados, não. Existem locos, certo? Lugares e no universo onde se irradia a força do Pai Oxalá. E isso chama-se trono. Isso chama-se trono. Com o trono central, que é chamado de trono das 7 encruzilhadas, que é o poder de Deus. Mãe, o que a senhora está dizendo? Que nenhum dos orixás, eles agem de forma independente. Porque toda ordenança vem de um trono central, que é o trono do Pai Zambi. É o trono de Deus. Ele que delega todos os poderes. Poderes que têm autonomia abaixo da hierarquia de Deus. Estamos entendendo? Estamos caminhando e entendendo o que nós queremos que vocês entendam, porque precisa ficar explicado que a Umbanda não trabalha só com 7 orixás. Nós temos 7 orixás primordiais aos quais estavam desde o início da formação do universo com o Bom Pai. E aí, desses 7 tronos que nós já acabamos de falar, onde estão assentados os orixás das 7 linhas, esses orixás, com a permissão de Deus, começaram a de si criar outras energias. Por quê? Vamos falar assim da Mãe Oxum. A Mãe Oxum, ela é a senhora das águas doces, certo? Ela é a senhora das águas doces. A Mãe Oxum, ela está no rio, que ele passa raso, mas ela está na queda da cachoeira também. A gente sabe que na queda da cachoeira, quando aquela cachoeira cai e ela se encontra lá embaixo com a água doce que corre, ali nós encontramos a força do Pai Oxumaré. Então, o Pai Oxumaré, ele já está, e aí vocês vão entender, e é uma live que vai puxar muitos assuntos que a gente não vai poder esmiuçar tudo. E aí vocês vão entender que existe uma diferença de quando a água do rio da Mãe Oxum, ela corre suavemente pelo leito do rio,
quando ela cai de forma violenta na cachoeira. E ali embaixo existe uma pedreira que é da força do Pai Xangô, não é? Então, quando se faz esse movimento de renovação, de transmutação, de uma força mais forte, ali está também a força do Pai Oxumaré, que também é representado pelo arco-íris, que é também de água. A gente sabe que o arco-íris ele surge através, sempre que tem que tem chuva, que tem tempestade, chama a força do Pai Oxumaré. A Bíblia tem até um relato sobre isso, né? Que eu posso falar mais pra frente para a gente não perder tempo do que interessa aqui na nossa live. O que eu quero que vocês entendam é que naquilo que do reino de cada orixá foi necessário que dele surgissem outras forças criadas e permitidas por Deus. Exemplo, o Pai Oxóssi. O Pai Oxóssi é o Senhor das matas. Mas quem reina nas clareiras da mata, quem reina no meio das matas, é o Pai Ossain. Então, de cada orixá, nós temos no seu trono aqueles orixás que também trabalham no mesmo reino. Estamos entendendo isso? Vocês estão entendendo bem o que a Manice quer falar com vocês, quer passar para vocês? Eu não vou abrir para perguntas agora, porque se nós abrirmos para perguntas agora, a gente não termina a live, né? Então, quando der 8h30, a gente abre para perguntas, para poder explicar direitinho para isso para vocês. Mas, mãe, quais são os 16 orixás? Nós temos 10 orixás masculinos, que dentro da religião, isso com um vocabulário africano pode ser chamados de borós ou oborós. E alguém pode dizer assim: ah, mãe, mas isso é termo de candomblé. Por que a senhora está falando? Eu estou falando porque quando a gente trata de orixá feminino, ninguém fala orixá feminino. A gente fala o quê? Iabás. E muitas pessoas desconhecem que o termo para falar-se de orixás masculinos são borós ou oborós. Entendem? Entenderam? Então nós temos 10 orixás masculinos ou 10 borós, que são Exu, Oxalá, Xangô, Oxóssi, Ossain, Ogum, Tempo, Oxumaré, Omolu e Logum-Edé. 10. E nós temos 6 Iabás: Iemanjá, Oxum, Iansã, Obá, Iuá e a Mãe Nanã. 16 orixás. Temos também a força de Ibejes, não é? De Ibejes. E depois a gente pode conversar, porque a força de Ibege, Ibege não mora na cabeça de ninguém, né? E a gente vê que a força de Ibejes, ele sempre vem na força de algum orixá, né? Ele sempre vem na força de algum orixá. Então nós temos 16 orixás, distribuídos em 7 tronos. Vamos entender melhor isso. Do trono do Pai Oxalá, que é o trono da fé, neste mesmo trono age tempo. E é de uma coerência. Que nos explica que nada no universo é feito de forma solta ou de forma impensada, desequilibrada. Por que tempo age na linha do Pai Oxalá? Porque o tempo ele vem agindo em todas as nossas vidas para nos levar ao entendimento do caminho da fé. Do entendimento que muitas pessoas acham, quando a gente fala de trono da fé, a gente acha que Oxalá é o orixá da paz.
não é? Ele é o orixá da paz, porque ele é o Senhor do trono da fé, porque é a fé que nos elucida, que nos educa, que nos cura, que nos traz paz para a nossa alma. E essa paz, quando vem a nós sempre queremos irradiar ela. Então, no trono do Pai Oxalá nós temos tempo. No trono da Mãe Iemanjá, nós não... Na linha da Mãe Iemanjá, nós não temos outra Iabá que ali esteja com ela. E eu vou explicar o porquê. Porque quem corresponde com Iemanjá, no nossa casa, no que o Pai aqui, no que o irmão Santiago, o Pai Bradê nos ensina, é sempre Oxalá, certo? A mãe da geração, ela vem tendo o teu pá, a tua energia, a tua irradiação, sempre com Oxalá. E aí a gente vem para a Mãe Oxum, que é a linha do amor. A Mãe Oxum, no mesmo trono da Mãe Oxum, nós temos a irradiação do Pai Oxumaré e da Mãe Euá. Todos esses orixás, eles agem no amor, né? Quando a gente, no trabalho de magia, de Umbanda, quando a gente trabalha para magia, para uma coisa com Oxum, no trabalho da magia do amor para um outro fim com Oxumaré, na magia do amor para um outro fim com a Mãe Euá, mas todos esses três orixás, eles agem na linha do amor. E aí a gente vem para a linha do Pai Xangô. E na linha do Pai Xangô, nós temos a Mãe Ansã e nós temos a Mãe Obá, que agem no equilíbrio, que agem no foco, que agem na estrutura, que agem na justiça. Na justiça. São orixás da linha da justiça, não é? E aí a gente vem e desce para a linha do conhecimento, na linha da lei, que é do Pai Ogum, que também com o Pai Ogum responde a Mãe, e a Mãe Ansã também vem junto dessa energia do Pai Ogum, porque a Mãe Ansã, ela também age na linha da lei. Quem estuda orixás, ou para quem é filho de Ansã, ou para quem tem um amigo de Ansã, a gente vê que Ansã são energias que nos mostram pessoas amigas. Não é? É aquela pessoa que, se ela gosta de você, ela tá ali com você, é pau pra tobar, ela compra a briga dos amigos. Não é? A energia de Ansã imprime nos seus filhos, e Ansã tirar a roupa do corpo para dar um amigo e ela ficar sem. Não é? Então, a Mãe Ansã, ela também está agindo, vindo como na linha também do Pai Ogum. Aí a gente vem e desce para a linha do Pai Oxóssi, que é a linha do conhecimento. E aí nós temos, respondendo também nessa linha, não é, o Pai Ossain e o Pai Logum. Eu quero falar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram ou se já lhe ensinaram. O Pai Oxóssi, gente, ele também age na cura. Não é? O Pai Oxóssi, porque ele está lá no meio da mata também. Um caçador, quando ele sai para caçar, que ele está no meio da mata, se ele for picado por uma cobra, ele vai ter que saber qual folha dali pode ajudar ele a ele se melhorar naquele momento. Eu acho que todos vocês já viram do buru do Pai Omolu com as lascas de coco, não já? Então, é a força do Pai Oxóssi, a força curativa do Pai Oxóssi também, ali no do buru do Pai Omolu. Então, o conhecimento nos cura. A ignorância nos liberta. Porque quando a gente pensa em cura, a gente pensa somente em cura material. Mas todos esses três pais, eles vêm nos curando das nossas sombras. O Pai Logum, ele é um orixá que ele traz em si tanto a força do amor como a força do conhecimento. Por isso que nós falamos ontem que é o orixá que nos impulsiona a vermos sempre o lado bom das coisas, o lado bonito das coisas, não é? Ele nos traz sempre a autoestima, estarmos com a autoestima em alta, o amor próprio em alta, e isso nos cura. Isso nos traz cura, nos traz libertação também. E aí a gente vem para a linha do Pai Omolu,
Obaloaê, que nós temos a mãe Nanã também nesta linha, que é a linha das almas e a linha de Orimá, né? É a linha de evolução, que trabalham neste primeiro estágio, é onde nós espíritos chegamos muitas vezes na maior rebeldia, ainda carregando todas as nossas chagas espirituais, mas já em uma proposta de mudança. Primeiro degrau. Né? Já em uma proposta, olha, estou cansado como espírito de errar, de sofrer, então eu preciso de ajuda. Então esse é o primeiro degrau que nos recebe como espíritos quando nós decidimos evoluir, quando nós decidimos melhorar. Então nós temos 7 tronos, nós temos 7 linhas, 7 tronos e 16 orixás. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para a gente não ir deixando, porque é um assunto um pouco complexo. Então vão perguntando. Alguma pergunta? Alguém botou aqui lá na frente, você ainda estava começando sobre, você falou de Exu. Para dar um gori tem que primeiro fazer alguma coisa para Exu. Alguma coisa assim que a pessoa pergunta. Fizeram uma pergunta aqui que eu vou deixar para o final, porque não tem muito a ver com o nosso assunto. Perguntaram algo de fundamento, de uma ritualística de Bori, eu posso responder mais para frente. O que eu quero saber é se vocês têm pergunta agora sobre essa dúvida de 7 linhas, 7 orixás, 7 linhas, 7 tronos, 16 orixás. Porque é deste entendimento que nós aprendemos a lidar com esses orixás. É desse entendimento que nós aprendemos a dinâmica da androgenesia. Isso nós damos aqui no curso da nossa casa sobre Umbanda, que é androgenesia, gênese, origem. Androgenesia, a origem sagrada do nosso planeta, que nós chamamos de androgenesia, não é? Que vem a partir da vontade do Pai em criar dele, com qualidades dele, os nossos orixás. Se não tem perguntas, nós vamos seguindo na nossa conversa aqui, certo? Mãe, eu entendi que são 7 linhas, que são 7 orixás primordiais, virginais, e 16 orixás, e nessas 7 linhas os orixás se arrumam em vibração. Mas existe uma coisa assim, mãe. Esses orixás, eles trabalham em casta. Essas linhas quer dizer que aquele orixá que está cá no degrau de baixo da evolução, ele é menos importante do que aquele que está na primeira linha, cá em cima? Não. Será que o Pai, ele iria criar forças que competissem entre si? Ou ele criou forças complementares, estabelecidas em necessidades nossas, como a fé, o amor, o conhecimento, a geração, a evolução, a justiça e a lei. Mas que essas forças nessas 7 linhas se complementem para nos ensinar, para nos direcionar, para manter, coordenar tudo o que é natural de forma equilibrada. Não, Claudiana, não. A mãe Iemanjá, elas, características em comum é que é água, só que imprime qualidades bem distintas. Fatoram o seu filho com qualidades distintas, certo? Qualidades distintas. Camila está perguntando se amanhã Nanã está no trono do conhecimento, da justiça. Você falou no instante do amor tudo ali. A mãe Obá está no trono. Sim, foi Nanã. Obá você fala toda semana. Não, a mãe Obá, ela vem no trono da justiça. Eu estou entendendo por que Camila está falando isso. É porque quando a gente fala de Oxóssi, a gente fala também de Obá. Eu vou explicar o porquê.
Obá, ela é uma senhora que ela nos ajuda na concentração, ela nos ajuda no direcionamento, ela nos ajuda no foco. Então, sempre quando nós estamos buscando aprender algo e que nós não conseguimos nos concentrar, não conseguimos ter foco, a gente busca a Mãe Obá, que ela também age, é isso que eu quero explicar daqui a pouco, ela também age na linha do conhecimento. Por quê? Porque ela vem justificando, ela vem nos equilibrando para que nós tenhamos concentração e foco. Entende? Mas ela age também, toda vez que a gente vai pedir ao Pai Oxóssi que nos ajude, a gente vai pedir ao Oxóssi naquilo que já está estabelecido em nós. Eu estou conseguindo entender, eu quero que o Senhor me ajude a eu absorver, mas eu estou com foco, eu estou concentrado. Se eu não estiver concentrado, eu preciso me equilibrar. Para que aquele ensinamento chegue, eu recorro à força da Mãe Obá, que fala também muito, junto com o Pai Oxóssi também. Mas ela vem aqui, junto também com a Mãe Ansã, porque ela é um orixá de terra, também guerreira. Também vem guerreando por tudo aquilo que é de maltrato, por tudo aquilo que vem com violência, não é? Ela também age nesse campo. Mas... a filha Camila fez uma observação, nessa linha do Pai Oxóssi, a gente insere Obá também. A gente não pode não inserir Obá, aqui na minha anotação eu não botei, mas a gente não pode não inserir Obá nessa linha, porque ela vem falando também. Do mesmo jeito que o Miançã vem falando junto ao Pai Ogum e junto ao Pai Xangô, a Mãe Obá também vem nessas duas linhas, viu? Ficou entendido a questão da Obá, Camila? Ela vem agindo nesses dois sentidos, viu? Sim, então, essas forças, elas não se contrapõem, elas não se chocam. Com a pergunta que Camila fez, que a filha Camila fez, a gente vai entendendo aqui, como é a questão da Mãe Obá e da Mãe Ansã, que os orixás, eles podem estar também em mais de uma linha. Pelo teu poder de radiação, eles podem estar em uma e também estar em outra, porque atendem, completando aquilo que foi de ordens do Pai Zambi. Mãe, a senhora disse que essas forças não são de casta. Tem uma pergunta de Verônica Mendes. Não são de castas. Por quê? Quando a gente nota, quando a gente começa a definir alguns orixás, quando os orixás vêm em terra e eles falam assim, Ogum rompe-mato. Ogum rompe-mato. O que é que este nome de orixá nos revela? Que nós temos a força do Pai Ogum, juntamente cruzando com a força do Pai Oxóssi. E isto se dá com todos os orixás. Oxum Apará, ou Oxum Opará, ou Oxum das pedras. É a força da mãe Oxum cruzando com a força da mãe Iansã. Então é metade Oxum, metade Iansã? Não. É Oxum. Só que atuando também no reino de Iansã. O quantitativo de 7 orixás e 7 linhas tem relação com o uso do número 7, usado nos trabalhos de magia? Também. O número 7, ele é um número cabalístico. Ele é um número, vamos dizer assim, gente. Eu fecho um número de 6 que é par, com mais um que fica no meio 7, para que este par 6 concentre-se em energia em um meio ímpar. Talvez vocês não entendam isso. O número 7, ele é um número cabalístico, é um número magístico. E sim, vem muito representado também nas 7 linhas. Mas nós nem sempre precisamos trabalhar para um fim magístico com os 7 orixás das 7 linhas, não é? E é para isso que nós entendemos que cada linha com cada orixá nos traz um poder de magia para determinado fim, para nós, para o universo, para o que quer que seja.
não é? Mas tem a ver, sim, o número 7, ele é um número muito presente em trabalhos, não é? Tanto que a gente, em banhos, a gente tem uma sistemática de magia que é assim, um banho, uma erva, né? Aí depois de 3 banhos, 3 ervas. Depois 5 banhos, 5 ervas. Depois a gente pula para 7 banhos, 7 ervas. E daí são múltiplos de 7 até 21 banhos. Então o número 7, ele é um número magístico, cabalístico, muito forte no trabalho. Nós fazemos obrigação, renovamos com 1 ano, renovamos com 3 anos, renovamos com 5 anos e renovamos com 7 anos. A gente fecha o ciclo e fortalece com 1, que é o 7. E vocês notaram que são sempre números ímpares. 1, 3, 5, 7. Não é? Para quê? Porque nós sempre temos uma alternativa de mais 1. Mas isso é um outro assunto, que é um assunto de magia, de movimento de energias, que se a gente for conversar agora, a gente vai mudar o assunto. Deu para explicar a você, Verônica Mendes, o que você me perguntou? Mas tem a ver sim, o quantitativo de 7 tem a ver sim, certo? E é assim, ó, 7 e sempre mais 7, certo? Depois de 7, 14. Todas as nossas linhas, elas têm os seus 7. Na força do Pai Ogum, aí nós temos o Pai Ogum de Ronda. O Pai Ogum de Ronda é um desdobramento através de um cruzamento com a linha de Exu, com o Orixá Exu. E esse é o Pai Ogum de Ronda, ele vai ter 7 falangeiros. Aquele primeiro falangeiro mais 7, mais 7, mais 7, e faz uma cadeia infinita. É por isso que se nós tivermos 1000 terreiros tocando para Ogum, na evocação de Ogum, e um médium só, em cada terreiro são 1000 médiums rodar, e o Ogum de Ronda, o Ogum Choroquê falado no candomblé, ele vir em terra, não é o mesmo Ogum. São falangeiros diferentes, porque tem esse desdobramento de cadeia de legiões. E aí é assunto também para estudo, certo? Então, os orixás, eles se cruzam. Porque todo reino precisa da ajuda do outro. Os fatores que são simples, mãe está dizendo o quê? Qual é o fator da linha de Oxum? Amor. Mas o amor por si só não faz nada. Então o amor, ele tem que passar pela linha da evolução, pela linha do conhecimento, pela linha da justiça. Estão entendendo? Pela linha da lei. E aí chega na linha da geração e na linha da fé, ou seja, o fator amor que vem através da energia de Oxum precisa, dentro de nós, ser aprimorado. Estagiar em todos os reinos. Todos os reinos estagiam em todos os reinos, e é assim que nós evoluímos. Se eu tenho um amor sem a força do Pai Xangô, que é a justiça, esse amor vai ser uma catástrofe. Imagine o amor sem senso de justiça, sem razão, sem equilíbrio. Olha aí. Imagine um sentimento de amor em um ser rude, grosseiro, que não sabe distinguir o bem do mal, que muitos de nós chegamos no trono da evolução desse jeito. Então é isso, os cruzamentos do orixá são os nossos estágios em evolução do nosso fator principal, do nosso fator primordial. Alguém tem perguntas? Agora você está perguntando aqui, Exu na frente de todos, ele não faz parte de trono, é isso? Da esquerda. Você não tem linha de Exu. Nós temos a esquerda, né? Nós temos a esquerda, que é a linha de Exu, com seus tronos, sim. Exemplo, Pai Caveira. Ele tá em todos. Pai Caveira, ele vem como um líder, ele tem um trono, ele tem a linha, ele tem a hierarquia, a legião dele, falando na força do Pai Omolu. Tem sim. Só que
Se eu for falar de orixá e de Exu, a gente pode embolar a mente do que eu quero que hoje seja a nossa live, que é entender que são 7 tronos, 7 linhas, 7 tronos, 16 orixás. Porque nós já ouvimos muitas pessoas dizer que em Umbanda não se trabalha com Logum, que em Umbanda tem um filho, um menino, gosto muito dele, não é? Ele tem a intenção de estar na nossa casa como filho, que é Vitor, e que ele me perguntou: mãe, na Umbanda cultua Ossain? Gente, o que é que se faz em Umbanda sem a força do Ossain? Ele é o detentor do poder, do prama, do bioplasma, de todas as ervas. Não é? Casa que tem confusão. Tem Cultuobá, Cultueuá. Mas isso, mãe, são orixás de candomblé. Se os orixás fossem de candomblé, eles não rodavam numa casa de Umbanda. Porque aqui na nossa casa, os orixás rodam. Mãe Obá, Pai Ossain, Pai Tempo, Pai Oxumaré. Entende? Então, como é que eu posso dizer que não vem Umbanda? Se ele vem em terra junto com o médium em uma casa de Umbanda. É ilógico. Né? É irracional. Existem outros orixás além destes. Olha, Guaraci, nos falam os orixás e estudos que existem outros orixás e já existiram outros antes que hoje não moram mais em cabeça de ninguém, ou seja, não habitam mais Ori, não vêm em terra mais, não é? Nós temos Olocum, nós temos Icá e temos outros orixás que não mais vêm, foram de outras eras. Por quê? Por causa da evolução do mundo, da evolução de tudo. Muitas energias se condensaram, não é? E alguns orixás passaram a representar um todo de um energismo natural. Mas dizem que existem mais orixás sim. Deixa eu tocar em um assunto aqui. Oxum Apará ou Apará, não é errado dizer Apará, porque muitas palavras africanizadas, elas foram trazidas para aqui para o Brasil, e aportuguesadas, e nós nos acostumamos a falar desse jeito. Já vi críticas, as pessoas são terríveis. Porque não é assim que fala, porque o orixá nunca chegou para reclamar porque está dizendo Oxum Apará. Oxum Apará, Opará, que é o nome de origem, sim, Renilson, é o cruzamento do fator da Oxum com o da mãe Oxum. Mas não é Oxum com Yansan, é Oxum, certo? Eu parei aqui, eu me perdi no que eu estava falando. Você lembra o que eu estava falando? Mas vamos dando continuamente, vamos continuando, que daqui a pouco volta na cabeça o que a gente... Sim! Foi da pergunta de Guaraci, se existem outros orixás. Então eu vou tocar em um assunto de Umbanda que foi trazida por Rubi Sarraceni. E lá na Umbanda Sagrada, eles trazem 2 orixás, que é Logunã, que, se eu não me engano, vem na mesma linha do pai Oxalá, se eu não me engano. E tem Egunitá, que vem falando na linha do pai Ogum. Não cultuamos a Bahia. Na Bahia nós temos os nossos orixás que já são conhecidos e cultuados por nós. No começo, quando surgiu o nome Egunitá, quem veio do candomblé ou quem estuda, sabe que Egunitá é um tipo de Yansan. E aí começou com Egunitá, na Umbanda Sagrada, e depois mudou o nome para Oroiná. Então hoje é Logunã e Iroiná ou Oroiná, certo? Que, pra mim, Logunã é tempo. Logunã é tempo. E Ioriná ou Egunitá é Yansan. É Yansan. Sem críticas. Não é? Sem críticas. Então, existem, e completando a pergunta, nos falam os espíritos de Umbanda que existem mais orixás sim, só que não ainda vibrados por nós.
não é? Não ainda que venham através de falangeiros para nós. Porque os orixás que vêm a nós são orixás que trazem tudo aquilo que é necessário em fator, em qualidade de Deus para o planeta que nós estamos habitando, certo? Essas 7 linhas que nós estabelecemos, nos foi ensinada por irmão Santiago, que são os nossos degraus de evolução. A gente ouve muito a proposta da espiritualidade de evoluirmos, de buscarmos evolução. Então, nós temos essas 7 linhas como degraus de evolução, que são 7 degraus. E 7 degraus, eu costumo dizer, já disse isso a meus filhos, bem largos. Não são aqueles degraus um coladinho no outro, que a gente chegou em um, já coloca a perna e sobe no outro, não. Sabe aquelas escadas que você chegou nesse degrau, aí ele se estende, e mais lá na frente ele vai para você subir outro? É assim que se apresenta as linhas para nós como degraus de evolução. Nós contamos essas linhas como os Obará. Eu vou explicar sobre isso. Essas linhas de evolução, que são 7, são caminhadas por nós de baixo para cima. Nós não entramos na reencarnação já aqui na primeira linha, que é a linha do Pai Oxalá, ou na 7ª linha. A gente vem aqui da linha base, que é a linha de evolução, de transformação, coordenada pelo Pai Omolu Obaloaê, e tendo também a força da Mãe Nanã, que vem também aqui. Mãe, o que é este caminho aqui? Este primeiro degrau, a mãe falou nesse instante, é o degrau onde nós chegamos com a maioria de nós, trazendo todos os nossos enganos, tudo aquilo que nós arrastamos por tempo pela nossa rebeldia. E neste degrau, a gente diz assim, olha, eu quero mudar. Eu quero começar a me curar. Eu quero começar a me libertar. É a linha da evolução. O seu começo evolutivo é a linha da transformação. Transformar a doença em cura, a fraqueza em força. Não é ter força para vencer os vícios, todas as pendências, para vencer e vencendo as raivas, os ódios, tudo aquilo. Então, olha, a mãe Nanã é a nossa mãe de geração, é a senhora da argila, é a senhora da lama que forma. E quando a gente chega nesse estágio, a mãe Nanã, ela vai nos reformando pacientemente, ela vai dizendo assim, ó, tenha paciência com você. Toda a sua impulsividade lhe levou aonde? Agir impensadamente lhe levou aonde? E a mãe Nanã nos diz, tenha sabedoria, tenha parcimônia, espere. Olha como esse degrau é largo, você não precisa correr para chegar no outro degrau de evolução. Cada passo seu você vai aprendendo. E o Pai Omolu Obaloaê vai nos transformando em seres mais racionais, a não estarmos levados pela emoção, porque muitas vezes a emoção nos traz o tropeço. O Pai Obaloaê, que nos recebe quando a gente adentra o corpo, ele vai nos ajudando a evoluir, não é? A um caminho de evolução necessário, até nós chegarmos lá em cima no trono do Pai Oxalá. Então nós vamos, subindo. E quando eu chego para um lugar onde aqueles orixás da primeira linha aqui viram que eu já entendi, que eu absorvi, que realmente eu já consegui me curar de muitas mazelas, eles permitem que aí eu suba para o trono do conhecimento. Eu já tenho condição de ir absorvendo alguns conhecimentos de Deus. Na verdade, Deus está aqui, né? Mas quando eu evoluo, eu me abro para um entendimento maior. E quando eu chego na linha do conhecimento, que eu estudo, que eu aprendo, que eu desenvolvo, e aí quando esse orixá, que os orixás dessa linha, o Pai Oxóssi, a Mãe Obá, o Pai Logum, o Pai Ossain, que vai nos curando, nos ensinando a expandir, e aí eu passo para outra linha, e assim se dá até que eu chegue à linha do Pai Oxalá. Nessas linhas eu sou amparada por todos os orixás que estão nela, para que eu chegue à minha evolução. E é por isso que a gente diz aqui no centro, precisamos aprender os fundamentos morais dos orixás.
Porque nós só queremos aprender qual é a folha, nós só queremos aprender qual é o que é de exterior. Mas o que é que o orixá tem para ensinar? O que é que o orixá tem em cada linha dessa para me levar à evolução? Então é mais uma coisa que nós temos a aprender do porquê e se estabelece linhas, porque é também para a nossa evolução. Alguém fez uma pergunta interessante aqui. Conheço o Bará como Exu. Bará é Exu, não é catiço. Não é guardião. Porque antes alguém falou, ó Bará é orixá. Ó Bará é uma coisa e Bará é outra. Né? Ó Bará é um número de destino, é um conjunto de entidades que faz uma força vibratória, que responde no número 6, que é o caminho, é um Odu, é um caminho de destino, Ó Bará, que é o número 6. E neste caminho falam Oxóssi, Xangô, Exu e Logum Edé. Né? É um caminho bom de prosperidade, de abertura, que a gente costuma cultuar com grãos. E Bará é Exu dos caminhos, Exu orixá. Não é guardião nem catiço. É porque se a gente for, aí entra em outro. Então, Obará é uma coisa, Ibará é outra coisa. Certo? Vamos começar, vamos continuar aqui. Qual a importância de eu saber? Qual a importância de eu saber que a linha de Oxalá é fé, que a linha de Iemanjá é geração, que a linha de Oxum é amor, que a linha do Pai Xangô é justiça, que a linha do Pai Ogum é lei, que a linha do Pai Oxóssi é conhecimento e que a linha do Pai Omolô, Boloaê é evolução e transformação. A importância é saber que existem essas forças de vibração e todos os outros orixás que respondem nela, para que eu entenda que existem forças espirituais respectivas para a nossa problemática. O Senhor Deus é Pai de todos os fatores, de todas as qualidades. Porque em Deus está o amor, o equilíbrio, o conhecimento, tudo está em Deus. Mas quando eu sei que nessas 7 linhas estão ordenadamente essas forças, quando eu quero pedir ajuda no meu caminho das relações afetivas, no meu casamento, na minha relação de amor, seja na amizade, no que for, eu vou me dirigir a quem? A Oxum, porque é a linha do amor. Se eu estou precisando de estruturar a minha vida, se eu estou precisando que a justiça seja feita nos meus caminhos, se eu estou precisando de equilíbrio, eu vou agir em que linha? Na linha do Pai? Xangô. Vocês estão entendendo que nada é qualquer coisa, que nada é feito de qualquer maneira dentro de doutrina de Umbanda? Perguntas? Que fala dessa coisa da terra, fogo e água. Cada do chá. É muito importante. Perguntas? Eu vou marcar uma live. O pai falou sobre uma coisa, mas se eu for puxar esse assunto, ele vai tomar. Eu vou fazer uma live sobre os sentidos da vida. O filho Mato já tinha me pedido sobre isso. Porque também os orixás imprimem o sentido da nossa vida, porque eles regem elementos diferentes. Nós temos orixás que são do ar, da terra, do fogo ou da água. E isso faz diferença em nós, filhos desses orixás. Porque um filho de cabeça de um orixá de fogo, ele tem um sentido da vida, um energismo diferente de um filho regido de um orixá de água salgada, como a mãe Iemanjá. Ou de águas doces, como o pai Oxumaré, como a mãe Oxum. Mas se eu for falar isso agora, isso é tão importante, porque isso define a sua vida. E é por isso que eu peço a vocês, existem casas e casas. Então, quando vocês forem
buscar saber qual é o seu orixá, principalmente se você for rodante, se você for aquele que manifesta. Tenha certeza que aquela casa é uma casa séria, porque é muito prejudicial manipular energia no ori de alguém que não seja afim ao dinamismo, ao axé daquele filho. Exemplo, você tem uma cabeça de um orixá ar, e alguém vai e lhe coroa. Eu não vou nem fazer santo, vai dizer que fazer santo, porque em Umbanda a gente não faz santo, você já nasce com o seu santo feito, apenas é coroado, e vai e faz uma coroação para orixá terra. Mexe com todo o seu energismo, porque evoca na tua coroação forças elementais que não condizem com o teu movimento de energia. Não existe uma simbiose. Entende? Então, a gente vai marcar uma live para falar, vou botar os sentidos da vida, vou ver como eu coloco, e aí nós vamos falar, dividir direitinho qual é o orixá de elemento terra, fogo, ar e água, e a gente conversa para vocês verem que até nas relações amorosas, nas escolhas profissionais, no lugar onde vocês escolhem para residir, tudo manipulado não, tudo imprime o teu energismo natural. E muitas vezes a gente não sabe disso. E aí a gente faz na nossa vida um desajuste, porque eu estou trabalhando no lugar errado, eu estou morando no lugar errado, eu estou convivendo com as pessoas erradas, eu estou no meu relacionamento com a pessoa errada, não é? Eu estou agindo comigo mesmo de forma errada, porque eu estou indo na contramão do meu sentido da vida, na contramão do elemento que está me regendo, não é? E isso é importante, isso dá uma live toda, não é? Da mesma coisa como o Guaraci perguntou do Obará. Muitas pessoas de Umbanda, dentro desse contexto de 16 orixás, não sabem disso. E isso é extremamente importante, porque esclarece as nossas dificuldades financeiras, as nossas dificuldades de saúde, porque o número que dá da soma do dia, mês e ano que nós nascemos, ele nos indica algumas coisas que podem acontecer na nossa vida. Por exemplo, o 9, quem é 9? Os meus filhos que são 9, eu digo a eles, nunca gastem o dinheiro todo de vocês. Nunca eliminem todos os proventos de vocês, porque o número 9, ele é sazonal. O 9 você pode estar aqui em cima e uma semana depois você está arrasado, sem nenhum conto para comprar um pão. Mãe, isso é orixá? Não, isso é ajuda do Odu, lhe mostrando os benefícios, não, as possibilidades e impossibilidades da tua atual reencarnação. Então é importante você saber o teu número de destino, importantíssimo. Perguntas? Podemos seguir? Mãe, 7 linhas, 7 tronos, 16 orixás. Nós somos filhos de todos os 16? Nós somos filhos, só podemos ser filhos de 7, porque são os primeiros, os virginais, vamos assim dizer, primordiais, não. Nós podemos ser filhos de qualquer orixá. Dentro da nossa escola, a gente não coroa para Exu. E nós temos uma razão por quê. Porque Exu, ele está em todos os caminhos, Exu está em todas as cabeças, porque não existe orixá de direita sem a força de Exu e Pombogira de esquerda. Eu, Manice, quando todos os dias, e na segunda ou na terça, quando eu faço o Ossé dos Guardiões, eu me dirijo à minha Pombogira como mãe Sete Rosas, como pai Veludo, porque eles são meus pais e meu pai e minha mãe da linha de esquerda.
São eles que estão ali agindo dentro dos poderes deles na linha de esquerda. Entende? Algumas casas de Umbanda e alguns princípios de escolas de Umbanda dizem que nenhuma pessoa é filho de Oxalá, porque o orixá é o orixá maior. E aí a gente viria para um Deus que faria de um orixá privilegiado. Então já seria a parcialidade de Deus. Certo? Na nossa casa, os filhos confirmados, eles podem ser filhos sim, do pai Oxaguian ou do pai Oxalufã. Ailda Santos, sobre o que eu acabou de falar, quem pertence ao 9, como justificar ou como ajustar? Existe um caminho de ritual de Umbanda, de alguns odus, ou seja, de alguns números de destino, que são números que você precisa, hein? São números que você precisa, quando o número é definido, você precisa estar sempre positivando esse caminho, porque a gente sabe que pode ter interseção maior de obsessores, pode cruzar mais com perseguidores, pode ter um desajuste no gasto, em tudo aquilo que venha a inviabilizar um equilíbrio. Então, existem alguns filhos que a gente passa banhos mais vezes no ano, a gente passa alguns procedimentos a mais no ano, porque a gente vê que a reencarnação desse filho vem marcada com alguns tropeços. Isso tem que vir do seu sacerdote, de quem lhe orienta, para que o seu Odu tiver muitos fatores negativos, você tem que estar sempre positivando isso. Mas a maior positivação é aqui, ó, é na nossa mente, né? É o reeducar a nossa mente. Renilson, como faz a conta do Obará? Pode responder ou na próxima? Não tem conta de Obará, não. Obará, deixa eu explicar de novo, gente. Quando a gente vai, nós temos 16 orixás e nós temos, dentro do número do destino, de 1 a 16, e nestes números de destinos, de 1 a 16, nós temos um grupo de orixás que respondem no caminho da pessoa. Obará não é um orixá. Obará é um conjunto de vibrações, neste caso, de 3 orixás. Quando eu vibro no caminho de Obará, eu estou vibrando em um caminho de prosperidade, porque os orixás que ali estão facultam isso. Entende? Verônica Mendes, como entender o energismo de direita e o de esquerda? O energismo dos orixás de direita, eles são aqueles que eles vêm trabalhando em um plano astral acima dos umbraus, não é? Em um plano sem descer para os astrais mais baixos. Então, é o energismo que nos ajuda eu vou falar das 7 linhas, a estabelecer a fé, o amor, a geração, o conhecimento, de forma que nos equilibre, que nos mantenha equilibrados em um foco de luz, onde o orixá possa estar mais diretamente cuidando da gente. O energismo de esquerda é o energismo dos astrais baixos, para nos defender de tudo que seja de energia de quiumba, de espíritos que possam nos prejudicar. O energismo, um caminha par em par com o outro sem se misturar. Não podemos caminhar em um energismo de orixá, ori, luz na cabeça, sem termos uma defesa forte de corte de demanda, de corte de obsessão da esquerda. São positivo e negativo. É como se fosse 2 polos. O pai falou aqui o positivo e o negativo, mas não o bom e o ruim. Eu costumo dizer, em eletricidade, tem 2 polos, né? O positivo e o negativo. Se for positivo com positivo, nada acende. Negativo com negativo, nada acende. Não é? Então, precisa desses 2 polos
para que eles juntem-se, mas não se misturem, para que possam direcionar a nossa vida. Frequentei um centro de Umbanda, senti muita falta de uma boa palestra. Perguntas? Exu foi um ser encarnado que depois do desencarne evoluiu, diferente dos demais orixás. Ó, vamos desembolar a cabeça. Exu guardião. Exu orixá, ele tem a mesma significância de Ogum, de Iemanjá, de Xangô, tá? Os guardiões, como o seu Tranca-Ruas, Dona Sete Rosas, eles sim já foram espíritos encarnados que em um dado momento decidiram evoluir e conseguiram um patamar de evolução a se agregar em similitude de energia a uma falange de orixá. Então eles vêm sim como espíritos que já tiveram encarnação e evoluíram e agora trabalham no mundo espiritual. Deixa eu explicar por que a confusão, minha filha Itamara. Porque o vocabulário não nos ajuda. A gente fala Exu para orixá, Exu para quiumba e Exu para guardião. E aí, se a gente não define o estudo, a gente não consegue definir essas três energias, que são energias diferentes, com propósitos diferentes, certo? Vamos voltar para orixá, gente, para 7 tronos, 7 linhas. Eu estava falando sobre se nós podemos ser filhos de todos os orixás. Somos filhos de todos os orixás em um dado momento de nossas vidas, eles nos irradiam. Se eu estiver em um momento de dificuldade de amor, Oxum me ajuda. Se eu estiver precisando gerar de mim oportunidades, soluções, força, a mãe Iemanjá me ajuda. Mas nós, quando nós reencarnamos, nós temos os orixás que nos dirigem mais prontamente, mais proximamente. Por quê? Porque a gente pode ouvir alguém dizer assim: eu tenho todos os orixás. Você pode ter todos os orixás lhe ajudando, lhe irradiando, mas o teu ori, ele é formado por 3 orixás. E o principal da frente é aquele que lhe abraçou quando você teve o teu primeiro momento, que saiu do útero de Deus, que você veio para experimentar na matéria. Aquele orixá lhe abraçou e ele caminha com você na tua vida como espírito, responsabilizando-se pela tua evolução. Beatriz Ferrari, o que é quiumba? Você falou de quiumba. Quiumba são obsessores. A gente não aprende no espiritismo os obsessores, e entre os obsessores tem os perversos, tem os brincalhões, tem os zombeteiros. Nós temos os quiumbas, que são espíritos de engano, desde os brincalhões até os perversos. Não fique confusa, Renilza. Obará é um conjunto de entidades, sim, mas não em Umbanda não se faz guia de Obará, porque Obará não é um orixá em si. O Obará, ele não é por exemplo, Oxum, Opará. Ela é um orixá que cruza Oxum, agiu na força de Ansan. Tudo bem. Obará não é Oxóssi cruzando no caminho de Exu, de Logum, não. Esse Obará, ele vem nos mostrando um caminho da nossa reencarnação. E neste caminho, esses orixás podem nos ajudar. Mas Obará não é um orixá. Ele é um número de destino, não é? É um Odu, é diferente. Perguntas? Camila botou aqui: Obará é um número de destino que direciona a nossa encarnação, regido por esses orixás, no caminho, certo? No caminho, não na cabeça. Então é por isso que nós somos um conjunto de energias. E isso tem que ser entendido, mas a gente não consegue entender isso em um dia só. Nós temos que estudar, nos aplicar, não é? Beatriz Ferreira botou aqui: o meu ori é Mãe Iemanjá e Paraxalá. Aqui na nossa casa, Beatriz. Nós somos casa de Umbanda, Beatriz. Nós não confirmamos, Oxalá, ele é sempre Eledá, ele nunca é Juntó. Ele sempre vem na frente, entende? Ele é sempre, se for Oxalá, ele é sempre dono do Mutuê. Entendeu? Aí seria assim, Oxalá com Iemanjá.
Mas eu não vou dizer que é erro, tô dizendo como é aqui, não é? Nação, minha flor, Beatriz, isso vem de uma história aí, a gente vem de uma história que tem que ir para África, que tem a nação Angola, a nação Queto e a Jeje, que são as mais presentes aqui no Brasil. E aí a gente tem termos como Inquice, Vodus e Orixás, que Inquice não é orixá, e é por isso que muitas casas de Umbanda, muitas casas de Angola dizem-se Umbanda, porque Inquice não é orixá, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é a nossa live. Então, a nação de uma casa de candomblé define os fundamentos desta casa, certo? Gente, 15 para as 9. É porque tem perguntas que não tem nada a ver. Tem direito de matar bicho, colocar sangue na cabeça? Na nossa casa, não. Na nossa casa de Umbanda, aqui no nosso abaçá, nós não usamos, não matamos, não temos sacrifício, aqui não bebe sangue, aqui não bota sangue no ori, nada disso não. Mas tem casas que faz, então se tem o direito ou não tem o direito, isso vai do livre-arbítrio de cada pessoa. Aqui nós não fazemos matança, não é? Eu não estou entrando no mérito de ser ou não ser. Isso é fundamento de casa para casa. Tá certo? Gente, perguntas. Eu espero que tenha ficado, que eu tenha conseguido. Mas nisso eu tenho medo da nação. Não tem. É porque você não entende, Beatriz, o que é dizer nação. Não é? Por exemplo, a nação Angola, da língua quibundo, não é? Os negros que vieram, eles vieram com culto X de orixás. A nação Jeje é um culto outro, não tem nação. Eu aqui na nossa casa, o orixá vem em terra. Como nós não somos de candomblé, nós somos Umbanda, pra gente não importa muito nação, porque nós temos filhos de Logum, de Omolu, de Obaloaê, de Oxalá, e a gente trata eles dentro dos fundamentos que nos foram passados e tá tudo certo, sem dar muita importância na Umbanda, que eu não estou dizendo que desprezando. Nós não damos muito assim. Aí fala, mãe, mas ela falou que na sua casa tem nação Angola. Por quê? Porque aqui nós temos batismos, nós temos amacis, nós temos quartinhas, nós temos obrigações. E nós aceitamos que são falangeiros de orixá. Então a gente não podia dizer que é uma casa queto, porque o queto, ele não aceita ancestralidade. O queto, ele só aceita orixá. Ele não aceita o rodar com caboclo, com preto velho. Já em Angola, sim. E Angola é uma herança minha, de uma tia que eu tinha. E se a gente for, a gente vai falar já de um outro assunto. Mônica Drummond, a senhora tem um curso de introdução. Nós acabamos no mês de maio, não foi? Nós acabamos um curso via sala virtual online, um mês e meio mais ou menos, sobre isso. Ariel participou. Nós vamos começar agora, quinta-feira, dia 30, sobre culto de Exu e Pombogira. Se vocês quiserem, entra aí no Message. Eu já coloquei no grupo, lá na página, onde a gente faz nossa live, já anunciei este curso, porque eu vi muita gente aqui perguntando sobre Exu. Nós estamos com o curso aberto, R$ 77,00, um mês, às 16 horas, às quintas-feiras. Quem tem dúvida sobre Exu, o que é Quiumba, o que é Exu Orixá, desculpem, posso cultuar Exu em casa? Posso apontar Exu? A gente vai estar conversando a respeito disso a partir do dia 30, né? Vai ser um mês de curso, as pessoas, vai ser através do Zoom, a pessoa paga 77, eu mando a apostila e nós estudamos, certo? Gente, foi ótimo, porque nós temos que fazer nossas orações. Mais perguntas? Isso mesmo, Renilza. Em Umbanda traçada, Umbanda Molocô, faz a matança assim. Perguntas? Que bom, gente, que vocês vieram, que vocês estão aqui. Porque a gente não pode fazer Umbanda, a gente não pode adotar para nós uma religião.
como doutrina para direcionar a nossa vida. Eu digo aos meus filhos, faça da Umbanda um estilo de vida, sem saber sobre isso que nós falamos ontem. Aprendi muito com o curso no início. O material disponibilizado, aliado às suas explicações, foram muito elucidativas. Muito obrigado, viu, meu filho? E você está junto conosco aí agora no nosso curso de culto Exu e Pombogira. É a obrigação dos sacerdotes. Quando a gente entende o ensinamento do Pai Oxóssi, que é a linha do conhecimento, e ele é expansão, nós temos que dividir o conhecimento. Nós temos que passar o conhecimento para levar também liberdade e entendimento para todos aqueles que cultuam orixás. Então, o entendimento do que nós falamos hoje é um divisor de águas. É um divisor de águas. E todo sacerdote tem que saber quais são as forças de todos os orixás, porque senão você não ajuda ninguém. Porque eu não posso ajudar uma pessoa no caminho do amor, né? No caminho de relação, de amor, com a força de Ogum. Eu posso até aliar Ogum, mas o primordial é Oxum. Eu não posso trabalhar com uma pessoa que quer se libertar de vícios, né, com a força do pai Xangô. Eu tenho que partir para a força da mãe Nanã. Então, eu tenho que saber quais são as 7 linhas, quais são os poderes dessas 7 linhas, quais os orixás se agregam nessas 7 linhas, formando 16, para que eu possa me ajudar e ajudar as pessoas que vêm até nós. Certo? Que bom, gente. Nós aprendemos juntos. E quando eu sento aqui para fazer as lives, eu e o pai, a gente acende ali o PG de Exu, a gente ora, porque a gente sabe o quanto é importante esse momento. Porque quando eu me sento aqui e eu abro essa tela e chamo vocês para virem para dentro da nossa casa, é uma responsabilidade muito grande. Porque cada palavra que eu disse aqui a vocês, que nós dissemos a vocês, forma opinião, forma uma ideia, não é? E então, aquele que passa, ele tem a responsabilidade de formar, dentro da doutrina de Umbanda, uma opinião, pejorativa ou não. Então, é muita responsabilidade quando você chama as pessoas para lhe ouvir. Então, você tem que ter um senso de amor, um senso de partilha. E realmente ter a consciência que aquilo que você está passando é verdadeiro e é bom. Porque é assim que se faz Umbanda, com luz. Porque dividir ensinamento liberta e cura. Certo? Então, eu agradeço a todos. Mais alguma pergunta? Para a gente poder fazer a nossa oração, fluidificar a água. Hoje eu sei que as pessoas colocam mais água, né? Porque amanhã nós teríamos, mas nós não vamos ter, porque nós vamos ter, viu, queridos? Domingo, viu? Todos juntos aqui. Eu coloquei 16 horas. Domingo, 26, dia da nossa Cucurucaia, da nossa grande mãe Nanã, a senhora que decanta todos os males, todos os vícios, é a senhora que com o seu ibirim varre com teu energismo, né, com suas palhas, toda a influência de Egum, de espírito obsessor, que esteja ali nos prendendo. Quem tem vício, gente, de bebida, de cigarro, o que quer que seja, ó, domingo é o dia dessa louvação dessa grande mãe, viu? Da linha da evolução, pra gente dar esse abraço e receber esse abraço, louvando e cantando para a nossa querida Cucurucaia, né? Então, amanhã nós não vamos estar aqui, mas domingo nós estamos juntos no nosso projeto Fique em Casa. Hoje tem gira, tá certo? Perguntas? Tudo lindo? Tudo maravilhoso? Vamos estar sim, Ariel, todos juntos. Meu filho, Márcio Dantas, chega logo o retorno aos trabalhos, vazio enorme, falta de trabalho espiritual, pela falta de trabalho espiritual presencial, né? Porque olha nós aqui trabalhando, olha nós aqui dividindo energia e ensinamentos. Aí nessa primeira fase aí, que veio, né, da autorização de abrir os templos, mas nós não temos segurança para fazer isso. Então, nós não vamos colocar a nossa vida em risco, a vida do nosso corpo mediúnico, dos nossos filhos, nem da assistência, não é? Ainda está tudo muito no auge, ainda o número de mortes crescentes. Aqui em Salvador, o número não reduziu, não é? Ele está estável, mas ele não teve queda.
Hoje, minha filha Luciana Ferraz, hoje nós concretizamos a entrada de mais 2 filhas, Luciana e Maísa. Beatriz. Beijo no coração de vocês. Beatriz Ferreira, de Rio Grande do Sul, ela quer ser sua filha. Quer ser minha filha Beatriz? Já é. Já é, né? Já é minha filha. A gente vai conversando, orientando, e naquilo que eu puder lhe ajudar, né? Em entendimento, em alguns pontos que você possa fazer aí, a gente vai ajudando. Então, Luciana, Maísa, são mais 2 filhas, fortalecendo essa egrégora da nossa casa. O Pai tem nos trazido encontros lindos para a nossa vida, e que vocês 2 sejam muito bem-vindas. Eu vi lá as palavras de carinho dos nossos outros filhos, que eles são todos lindos, que se sintam-se abraçadas, amadas, e vamos trilhar esse caminho espiritual evolutivo na bênção do Pai Zambi e da dona da casa, a dona nossa querida Mãe Oxum, não é? E na força do nosso querido Pai Boiadeiro, tocador de gado. Então, felizes por estarmos chegando a esse momento, e vamos todos agora trazer a nossa atenção para o fluidificar das águas que nós colocamos toda semana, todos os dias. Você também, Carlos, você também é filho, não é? Todos filhos amados, não é? A gente não esquece de ninguém. Quando a gente ora, para não esquecer o nome de ninguém, a gente fala todos os que estão juntos conosco na oração. Sim, Jane, entra no Message, não é? E a gente pode se falar no folder. Tem o número do meu WhatsApp, pode chamar no WhatsApp, eu não me incomodo não, viu? Então vamos agora nessa energia maravilhosa de entendimento, de esclarecimento. Vamos pedir aos bons irmãos que fluidifiquem as nossas águas. Vamos respirar fundo para dar uma nivelada na energia. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E vamos a dizer assim: gratos por este momento de acolhimento, de expansão do nosso conhecimento, do multiplicar das nossas intenções, pedimos aos irmãos que nos amparam, cumprindo as ordens do Pai Zambi, que fluidifiquem a água que depositamos com fé, e que nesta água todos os fluidos de cura, de bênção estejam sendo emanados. Cremos que esta água para nós é um remédio santo. Quando dela bebemos, ela vem nos energizando, nos curando, limpando de dentro para fora, nos dando equilíbrio, refazendo todos os nossos sistemas circulatório, sistema nervoso, endócrino, todos os nossos sistemas, eles são irradiados por esta água que entra em nós de forma de luz, irradiando a força curativa do Bom Pai através das bênçãos energéticas emanadas pelos nossos orixás. Assim cremos, assim confiamos e assim é. E todos nós, ao bebermos dessa água, bebamos como remédio mesmo, não é? Que estamos bebendo para a nossa cura. Certo? Vamos todos orar a prece de Cáritas, emanando energia para o universo, energia de cura para nós, para os nossos familiares. Sejam todos bem-vindos, aqueles que vieram pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, estejam conosco no domingo, na gira de louvor à Mãe Nanã, e vamos orar a nossa prece de Cáritas para encerrarmos agradecendo, louvando e pedindo também ao Pai misericórdia por todos nós, filhos da terra. Vamos orar? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que ainda não vos conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a esperança e a caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte de bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os aguardamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso espiritual, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Pai, a humildade e a simplicidade que farão das nossas almas o espelho se refletirá a vossa abençoada luz. Que assim seja. Que assim seja hoje, amanhã e sempre. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Que o manto da Mãe Maria Santíssima nos cubra e nos proteja hoje, amanhã e sempre. Axé, axé, axé. Um beijo no coração de todos vocês.